Boa tarde, Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Senhora Diretora Regional de Desporto, Senhor Comandante da Zona Marítima da Ilha Terceira, Senhores Conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar agradecer a vossa presença e dizer-vos que, como habitualmente o Grêmio Atlântico tem vindo a realizar e a promover uma conferência no último fim de semana de novembro. Tivemos aqui vários temas já em debate e para este ano resolvemos convidar o Centro Escolar Republicano Alferes Malheiro para apresentar a sua atividade. Entendemos que era importante dar a conhecer a ação que foi dos centros republicanos e a ação que é no presente do Centro Escolar Republicano Alferes Malheiro. Contactada a direção, o Presidente da direção não teve a oportunidade de vir, mas solicitou e pediu que esse encargo fosse resolvido através da presença do professor António Ventura e do Dr. Celso Manata, que vão intervir. O professor António Ventura vai falar mais da origem dos centros republicanos, das dinâmicas que ocorreram da sua criação, naturalmente ligadas ao período pré- e pós-republicano, ou seja, há pouco mais de 100 anos. O Dr. Celso Manata, atualmente, é o Presidente da Assembleia Geral do Centro Escolar Republicano Alferes Malheiro e já foi o Presidente da direção no anterior mandato. E vai-nos dar conta do que é a ação atual, há 3 ou 4 anos, desenvolvida por esse centro republicano, o que é, hoje em dia, um centro republicano. Se me permitem, eu vou passar a apresentar rapidamente aqui os nossos conferencistas. O professor António Ventura é mais simples de apresentar, é um doutor em História Contemporânea pela Universidade de Lisboa, é atualmente um professor catedrático jubilado, académico de número da Academia Portuguesa de História, é investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa e, acima de tudo, é um historiador da maçonaria. Tem vasta obra publicada no domínio da história da maçonaria, ombreando com aquele que foi também um outro grande historiador da maçonaria, António Henriques de Oliveira Marques. Hoje em dia é António Ventura, Oliveira Marques está falecido, e hoje em dia António Ventura é a grande referência da história da maçonaria, inclusivamente tendo um livro, um grande tomo publicado sobre a história da maçonaria em Portugal. O Dr. Celso Manata é ligeiramente mais difícil de o apresentar, porque ele tem um percurso muito vasto. Enquanto o professor António Ventura é um percurso académico, o Dr. Celso Manata, licenciado em Direito, foi representante do Ministério Público em Ourique, auditor de Justiça no 5º curso especial do Ministério Público, delegado Procurador da República em Lisboa, Ferreira do Alentejo, Sesimbra e Juízos Cíveis e Criminais de Lisboa. Foi do Centro de Estudos Judiciários, coordenador da Provedoria de Justiça, diretor-geral dos Serviços Prisionais, provedor do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa. Ele foi agraciado com a grande oficial da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, membro eleito do Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, Provedor-Geral Adjunto do Tribunal da Relação de Évora, Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, foi uma reincidência, neste caso, embora com outros nomes, Provedor-Geral Adjunto do Tribunal da Relação do Porto, Auditor Jurídico do Ministério da Defesa e da Administração Interna, Provedor-Geral Adjunto do Supremo Tribunal de Justiça, membro da Fundação Internacional Penal e Penitenciária, perito na área de penitenciária do Conselho da Europa e da ONU e, desde 2024, terminando por aqui,
juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Creio que no essencial aqui está, é um percurso que tem mais passos do que aquele que diria do professor António Ventura. Portanto, agradecer também a vossa disponibilidade e a vossa presença para estarem aqui connosco e nos transmitirem aquilo que nós estamos interessados em conhecer acerca dos Centros Republicanos e do Centro Republicano Alferes Malheiro e, finalmente, agradecer também à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que, como habitualmente, disponibiliza este salão para a realização destas conferências e também as apoia. Portanto, em nome do Grêmio Atlântico, o agradecimento para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, aqui representada pela senhora vereadora. Só desta forma é que nós poderíamos também estar aqui hoje a apresentar os Centros Republicanos. Muito obrigado à Câmara, aos conferencistas e a todos vós. E agora eu passo a palavra ao professor António Ventura e depois ele chamará o Dr. Celso Manata. Queria começar por cumprimentar a senhora vereadora, as autoridades aqui presentes, dizer que é um gosto estar aqui, agradecer o convite simpaticíssimo para estar convosco. Eu tenho uma predileção especial pela Terceira e por Angra, porque num determinado momento da nossa história, a Ilha Terceira foi uma ilha, uma dupla ilha. Foi uma ilha física, mas foi uma ilha também da liberdade. E Angra foi o farol da luta por essa liberdade que depois contaminou beneficamente todo o país. Ora, o tema é um tema vasto, que eu vou tentar sintetizar. Começando por falar na origem pré-histórica dos centros republicanos, isto é, os centros republicanos antes dos centros republicanos. Como é que isto surgiu? Como é que esta forma de sociabilidade surgiu? E ela surge com a Revolução Francesa, embora esteja um pouco mais atrás também. A Revolução Francesa possibilitou o aparecimento de novas formas de organização no plano político, os clubes, numa linha de continuidade que já vem de trás, de Inglaterra, onde floresceram os clubes ingleses. Esses clubes passaram para a França no princípio do século XVIII, no período chamado da Regência, porque corresponde à regência, à minoridade de Luís XV, e nesse período em que há uma certa descompressão, foi possível fundar alguns clubes, à semelhança dos clubes ingleses, que eram locais onde as pessoas se reuniam para discutir os mais variados assuntos, onde liam as gazetas, tomavam chá, etc. Estamos perante uma sociabilidade burguesa nova, diferente daquela sociabilidade dos salões aristocrática. É uma época nova. Ora, durante a Revolução Francesa, formam-se em França clubes do novo tipo. Clubes políticos, digamos assim. Porque é durante a Revolução Francesa que nasce a política moderna. E as pessoas juntavam-se, reuniam-se, agregavam-se em função de afinidades políticas comuns. Tudo está muito difuso naquela época, mas aqueles que partilhavam ideias semelhantes organizavam-se em clubes. São os embriões dos futuros partidos políticos, que só poderemos falar no sentido exato de partido político já muito dentro do século XIX. Estamos na pré-história da política moderna. E formaram-se o Clube dos Jacobinos, o Clube de 1789, o Clube des Échecs, o Clube dos Imparciais, o Clube dos Cordeliers, o Clube do Panteão. Eram clubes onde as pessoas se reuniam para discutir política. A França estava ao rubro na altura e, por conseguinte, eles procuravam, pelas afinidades que tinham, trocar ideias e congregar esforços num sentido comum. Por exemplo, os membros
dos membros dos Estados Gerais, depois da Assembleia Nacional, depois da Convenção, que tinham posições comuns, organizavam-se até para poder depois aparecer nessas assembleias com uma posição comum. É aí que tudo surge, nessa pré-história dos clubes políticos modernos. Em Portugal podemos olhar para o Sinédrio como uma consequência desses clubes. Como sabemos, o Sinédrio foi uma organização fundada no Porto em 1818, uma pequena organização, nunca teve mais que 12 membros, e que foi confundida já com uma loja maçónica, não tem qualquer sentido, isso é absurdo, mas era uma organização política, secreta, que preparou o 24 de agosto de 1820, o pronunciamento militar, que, enfim, depois se chamou Revolução Liberal. Não foi revolução nenhuma, foi um pronunciamento liberal em que não houve um tiro, mas foi o Sinédrio que o preparou. Depois temos que esperar justamente por 1820, depois do 24 de agosto, em que a monarquia absoluta, pois a monarquia continua, obviamente, mas assistimos a Dom João está no Brasil, como sabemos, e assistimos a todo um movimento no sentido de transformar o país numa monarquia constitucional, com a aprovação de uma Constituição. Enfim, não vamos agora falar muito sobre isso, mas a ideia é um pouco... E então há um clima novo em Portugal, naquela época, de discussão aberta, de liberdade de expressão, na prática. Os jornais multiplicam-se, os boletins multiplicam-se, os folhetos, às dezenas e dezenas. Podemos dizer que a liberdade de expressão foi conquistada na prática. Toda a gente escrevia e publicava livremente, sem qualquer problema. E trocavam-se ideias, faziam-se propostas. É muito interessante vermos aquelas memórias, aquelas propostas apresentadas às Cortes Constituintes de 21-22, com as mais diversas sugestões, algumas completamente utópicas, no sentido mais fantástico da palavra, mas é uma época nova essa. E precisamente essa época nova viu surgir as sociedades patrióticas, que são associações, como o nome indica, um pouco difusas, mas que essas sociedades patrióticas estão na base, em Portugal, dos futuros clubes políticos do futuro, porque elas não vão durar muito tempo. Estas sociedades patrióticas começam a surgir em 21 e acabam em 23. Em maio de 23 temos a Contra-Revolução, temos a Vila Francada, esfiada por Dom Miguel, e então as sociedades patrióticas acabam aí. E sabemos pouco delas, porque não há muita documentação. Embora algumas, 2 ou 3, publicaram boletins, sabemos algumas coisas, há alguns estudos recentes sobre as sociedades patrióticas, mas não sabemos muito. Com o conhecimento que temos dessas sociedades patrióticas, temos conhecimento de 18 que foram fundadas no país. Essas 18, entre 21 e 23, a maior parte em Lisboa, mas também existiram sociedades patrióticas no Porto, Coimbra, Setúbal, Santarém, Covilhã, Alfândega da Fé, Funchal e Angra, o que não deixa também de ser curioso. Aliás, Angra é reincidente no futuro, sempre em termos de organizações de vanguarda, é muito curioso, mas sabemos pouco. Em alguns destes casos sabemos que existiram, ponto final, não sabemos mais nada, porque não há documentação, o que não quer dizer que não venha a aparecer, como aconteceu aqui nos Açores, com aquela documentação que estava na biblioteca dos Marqueses da Praia e Monforte. Não é? Quer dizer, a história é sempre provisória, nunca é definitiva, e é sempre suscetível, e ainda bem, de ser revista, completada, corrigida. Eu gosto muito, há colegas meus que talvez não gostem, mas eu gosto muito de ser obrigado a corrigir coisas que escrevi, porque escrevi num contexto com as fontes que conhecia naquela época. Ora, e gosto muito de corrigir quando aparecem novas fontes que permitem precisar aquilo que se escreveu anteriormente. Estas sociedades patrióticas, o que eram?
eram clubes, mas que tinham, não eram só políticos no sentido exato da palavra, estrito da palavra, eram também culturais, porque algumas destas sociedades, basta olharmos para o nome, Sociedade Patriótica Constitucional. Cá está. Obviamente de cariz político, que tendo como objetivo influenciar a Constituição que está a ser feita. Mas, Sociedade Patriótica Gabinete de Minerva. Aqui já antevemos uma dimensão que ultrapassa a estrita política. Por exemplo, Sociedade Patriótica Fortaleza. Isto é curioso, Fortaleza no sentido de perseverança. Sociedade Patriótica Instrutiva da Juventude Portuense. Instrutiva. Instrução. Política, instrução. Algumas destas sociedades publicaram estudos de caráter económico, literário. Há uma que tem até o nome de Sociedade Literária. Portanto, isto é muito curioso, porque estas associações tinham múltiplas intenções. Infelizmente duraram pouco tempo. Estamos a falar de uma época politicamente intensa, como foi esses anos de 21, 22, 23, em que temos uma Assembleia Constituinte, digamos assim, as Cortes Constituintes, que estavam a trabalhar para fazer uma Constituição, a nossa primeira Constituição escrita, porque isto não quer dizer que as monarquias absolutas não tivessem Constituições, tinham. Eram as leis fundamentais do reino. Veja o caso inglês. A Inglaterra era uma monarquia constitucional, mas nunca teve uma Constituição escrita. A Constituição inglesa não foi feita num momento concreto, como foi a nossa, ou como foi a francesa, ou como foi a americana. Não, a Constituição inglesa é o conjunto de leis fundamentais da monarquia desde a Magna Carta. Daí muitos, o Bentham, por exemplo, criticava os franceses que em 1791 estavam a fazer a sua primeira Constituição, dizendo, mas o que é isso? Então os senhores sentam-se à volta de uma mesa e fazem uma Constituição. Isso reflete o momento, as pessoas e o momento. E é verdade, como nós sabemos, porque estas Constituições escritas refletem as pessoas e o momento, e os contextos em que são feitas. Eles, não, a inglesa é que é, porque a Constituição inglesa percorre a história de Inglaterra e vai-se adaptando ao devir da nação e da história inglesa. Ora, no nosso caso, temos aqui umas cortes constituintes que são dominadas por um setor mais, eu não vou dizer radical, que eu não gosto dessa palavra e por vezes fico um bocadinho arrepiado. Bem, eu sei que, deixem-me ser um bocadinho má língua, eu sei que as pessoas usam certas palavras num sentido não apropriado. Mas quem tem obrigações cívicas públicas deve ter mais algum cuidado. O termo radical, como sabem, tem sido utilizado como sinónimo de extremista, o que é um absurdo. Radical tem a ver com raiz, com pureza de ideais. Ponto final, mais nada. Mas claro, a partir de um certo momento começa-se a misturar radical com extremismo e radicalismo é extremismo. Não é. Estou a pensar no Partido Radical francês e noutros partidos radicais que houve na Europa, que não eram partidos republicanos puros, no sentido, vejam no nosso caso português, houve pelo menos 2 partidos republicanos radicais. Um que teve como figura máxima o futuro almirante Mendes Cabeçadas, que era um republicano conservador. E outro que teve como principal dirigente o professor José de Macedo, pai do futuro historiador de Borges de Macedo. Portanto, nós, ao lermos os programas daqueles partidos, não tem nada de extremista, bem pelo contrário. Mas, enfim, por isso eu não direi que as cortes constituintes eram controladas por radicais, não. Eram por liberais avançados, percebem? Não eram republicanos, mas eram liberais avançados que queriam limitar o poder do rei. Claro que isto é a velha história do copo meio vazio e meio cheio. Para estes liberais avançados, a monarquia devia ser, o rei devia ser privado de grande parte das suas competências. Portanto, para os absolutistas, isto era uma república.
para uns, enfim, ninguém pode estar satisfeito e havia uma grande divergência em redor disso. Portanto, claro que as Cortes Constituintes eram dominadas por esses liberais avançados. Manuel Fernandes Tomás, Borges Carneiro e outros, que eram, de facto, uma minoria a nível do país. Uma minoria, estou a pensar a nível do pensamento político. Sem dúvida. Mas isto também não tem nada de extraordinário. Normalmente, as grandes transformações e revoluções são feitas por minorias. Não são feitas pelas massas. Não são. As massas são fundamentais, mas não são elas que organizam e dirigem. É uma minoria que organiza e dirige. Eu costumo comparar uma revolução, se quiserem, a uma bomba, não é? Que tem um explosivo, mas precisa de um detonador. Quer dizer, sem o detonador a bomba não explode. E se for só o detonador a explodir, não faz grande efeito. Ora, o que acontece aqui é que esse momento de transformação que Portugal estava a viver foi dirigido por essa minoria de liberais avançados que controlavam a situação e controlavam as Cortes Constituintes e fizeram a Constituição. Portanto, a Constituição é muito avançada, é muito progressista e refletia o pensamento desse grupo de liberais. Estava em sintonia com o país? Não estava. O país era um país tradicionalista, católico, conservador, não estava, mas isto também encontramos até em Portugal diversos momentos em que isso aconteceu, em que uma vanguarda toma conta de um determinado processo, mas, e por vezes de uma forma autista, perdoem-me a expressão, porque não se apercebe do sentir da população. E depois de repente descobre que estão sozinhos. E depois caem, depois as coisas vão por água abaixo, desculpem-me a expressão. Esse é o grande perigo que muitos desses políticos ao longo da história tiveram, foi de confundir as suas ideias, os seus desejos com a realidade. E de construir uma ideia mítica de país que não correspondia à realidade. Não correspondia à realidade. Quando eles falavam o povo, bem, nós, ainda hoje, vivemos de abstrações. Estão a ver, eu estou a falar de coisas que não tinha aqui. Não é? O que é um perigo em termos de tempo. Ainda hoje, povo. Mas o povo não existe. É uma abstração. Existem as pessoas. E nós andamos sempre atrás de abstrações. A culpa é do sistema. O sistema não existe. O que é este sistema? A culpa é da justiça. A justiça não existe. A culpa é do Serviço Nacional de Saúde. Não existe. Existem as pessoas. E as leis. Esta é uma forma de desculpabilizar. A culpa é da justiça. Não é dos atores. É daqueles que executam a justiça. Reparem, estarmos a culpabilizar uma abstração é ótimo porque vamos julgar a justiça, vamos julgar o Serviço Nacional de Saúde, vamos julgar a educação. Está pelas portas. A educação não existe. Existem as pessoas concretas. Os professores, os funcionários, os que fazem os programas, toda essa gente. Bem. Ora, o que é que acontece aqui? Acontece que essa minoria que estava a controlar a situação vai ser afastada do poder em maio de 1823 através do golpe de Estado do Dom Miguel. Nem foi preciso disparar um tiro. Aliás, isso também é característico da nossa história contemporânea. Eu costumo dizer, e costumava dizer aos meus alunos, que na época contemporânea, naquelas mudanças políticas que Portugal conheceu, vamos só ver 3 exemplos. O caso da época liberal é diferente, que há uma guerra civil. Mas 1910, bem, houve uns tiros em Lisboa, umas coisas, não é? 1926, 28 de maio. 1974. Portanto, temos 3 mudanças profundas, praticamente sem violência e sem resistência do que existe. O que quer dizer que estávamos numa situação de apodrecimento e em que as pessoas tinham a percepção isto não está bem. Isto é preciso mudar. E não fizeram nada para defender o que existia. Claro que isto também é perigoso, porque as pessoas dão o benefício da dúvida. E deram o benefício da dúvida em 1910, em 1926 e em 1964. Mas, por vezes, o que vem é pior do que aquilo que está. Mas isso é inevitável. Não há nada a fazer em relação a isso. Então, em 1823, estas sociedades patrióticas
acabam. Há uma perseguição. O próprio Dom Miguel manda fazer um inquérito a nível do país em relação aos corregedores e aos juízes de fora, perguntando onde é que há sociedades patrióticas e lojas de pedreiros livres, que são diferentes. O professor Oliveira Marques defendia que estas sociedades patrióticas eram, vá lá, uma espécie de lojas maçónicas. Não eram, na minha opinião. Havia pessoas que eram comuns. Mas isso não, uma coisa é completamente diferente da outra, no meu entender. Esta tradição clubística, que desaparece em 23, vai reaparecer depois de 34, com a vitória dos liberais. Então temos o reaparecimento dos clubes. E chamam-se clubes. Chamam-se sociedades patrióticas outra vez. Por exemplo, em 1834, surge em Lisboa a Sociedade Patriótica Lisbonense, que é liberal avançada, vintista, mas também era conhecida como o Clube dos Camilos, porque estava sediada na Rua dos Camilos, em Lisboa, e, naturalmente, os seus opositores chamavam-lhe Clube dos Camelos. Aqui temos sociedades patrióticas, clubes que aparecem e vão aparecer. Mas depois surgem outras associações. Por exemplo, a primeira associação, eu ia dizer operária, mas não é exatamente operária, é defensora dos direitos dos trabalhadores. Tinha pessoas que não eram operários, até havia um general que foi um dos fundadores. O Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. Centro. A palavra centro aparece agora como associação. E esta palavra centro vamos encontrar ao longo do tempo até ao século XX para designar uma associação, um clube. Por exemplo, o Centro Católico, que no princípio do século XX tem um papel importante para congregar politicamente os católicos, e durante a República. Salazar foi eleito deputado pelo Centro Católico. O Centro Académico da Democracia Cristã, fundado no princípio do século XX em Coimbra, do qual foi dirigente de Salazar e Cerejeira. Centro. Portanto, o Centro é clube e aparece, portanto, como estamos a ver, centros republicanos não é apenas a panagem dos centros republicanos, tudo é centro. E isto, inclusivamente, escuda-se na legislação em vigor durante a monarquia constitucional. Escuda-se na lei eleitoral de 30 de setembro de 1852 e na Carta Constitucional e no próprio Código Civil, que consagravam a liberdade de organização, de associação, digamos assim. E essa forma é o centro. É uma associação, é um clube. E é assim que surgem os clubes republicanos. Claro, existiram clubes progressistas, clubes regeneradores liberais, quer dizer, todos os partidos da monarquia tinham clubes centros, com o nome de centro. Alguns de clube, mas mais centro. Então temos os centros republicanos. Os centros republicanos surgem, então, em meados do século XIX. Não vou aqui entrar em grandes detalhes para não demorar muito tempo, mas vão surgir por todo o país. Por todo o país. Um homem importante na definição dos centros é o Manuel de Arriaga. É um dos primeiros a definir a forma de organização dos centros. Claro, perguntarão, bem, mas não há um partido republicano? Há. Então, o Partido Republicano tinha os centros? Não. Os centros são autónomos quando surgem. E durante muito tempo serão autónomos. Temos, de um lado, o Partido Republicano Português, que é fundado em 1874, digamos assim, embora haja tentativas anteriores, e temos os centros republicanos, com nomes diversos. Não há uma ligação orgânica. A partir de uma certa altura haverá, mas inicialmente não há. Até ao século XX não há. Os centros republicanos tinham os seus estatutos, os seus corpos diretivos. Claro, eram republicanos. Todos eles visavam a propaganda republicana. E alguns destes centros vão ter o nome de centros eleitorais. Centro Eleitoral Republicano, Centro Eleitoral Progressista, porque nesta época, vamos lá ver, não há partidos políticos no sentido moderno da palavra. Os partidos
A palavra partido existe, mas é no sentido depreciativo, partido como facção. Não havia partidos de militantes como há hoje, não havia militantes nestes partidos, havia pessoas que se congregavam, votavam, organizavam. Estes partidos, o Partido Republicano será diferente. Depois, em 1875, temos o Partido Socialista, que aparece também, é uma grande confusão na altura. Mas os partidos monárquicos, por exemplo, o Partido Progressista, o Partido Regenerador, antes o Partido Reformista, o Partido Histórico, tinham um líder nacional. O Duque de Lolé, o Dom António Alves Martins, Bispo de Viseu, que é uma figura importantíssima desta esquerda constitucional da época, liberal. Aliás, ele tinha uma frase que está na estátua, no monumento que ele tem em Viseu, e ele era não só um eclesiástico, mas um bispo. Em exercício. E, ao mesmo tempo, dirigente de um partido e uma figura política de primeira água, em que ele dizia: a religião é como o sal, nem de mais nem de menos. É uma expressão que ele usava que é bastante interessante. Por conseguinte, o partido tinha um líder, Fontes Pereira de Melo, que é uma figura notabilíssima, na minha modesta opinião, o mais notável político, homem público português da época contemporânea, que transformou Portugal, um grande estadista. Aliás, não deixa de ser curioso. Agora, há pouco tempo, apresentei um livro meu na Academia Militar e diz isto precisamente perante 23 generais que lá estavam. Em 1921 é fundada a Comissão Portuguesa de História Militar. 1921. O primeiro-ministro era o Cunha Leal, capitão do Exército e engenheiro. E dos 12 ministros, 9 eram militares, da Marinha e do Exército. Isto tem a ver um pouco com aquela ideia que ainda hoje existe, que os militares servem para tudo menos para fazer política. Que é uma ideia bizarra. Ora, o Fontes Pereira de Melo era general. Fontes Pereira de Melo, ninguém diz isso. Fontes Pereira de Melo era general. Fontes Pereira de Melo foi ajudante de ordens do Saldanha durante a Patuleia. E era general, mas ninguém diz isto. Que é porque um general chefe do governo, e uma figura tão notável como foi, tão notável que o nome dele é o único caso que eu conheço em que o nome do político está associado positivamente a uma política, porque normalmente é negativo. Sidonismo, salazarismo, afoncismo, cunhalismo, soarismo, cavaquismo, fontismo. Fontismo teve sempre uma conotação positiva. Progresso, desenvolvimento. Isto é um pequeno parênteses só, desculpem-me. Pois temos, então, um líder nacional do partido e depois tínhamos os que o rodeavam, os chamados marechais, que eram as figuras nacionais do partido. Depois tínhamos os líderes regionais e locais e depois os caciques, que organizavam, controlavam e mandavam votar os eleitores no dia das eleições, depois de uma almoçarada que os caricaturistas da época consagraram através do carneiro com batatas. Se nós folhearmos aquela imprensa humorística, o Rafael Bordal Pinheiro e não só, em que aparece, temos eleições, e aparece um prato com um carneiro com batatas, e as pessoas não sabem. Não, é que os caciques reuniam os seus eleitores, depois de uma almoçarada com um carneiro guisado com batatas, bem regado com vinho, iam todos votar. Onde ele mandava, naturalmente, se ele mudasse de partido, iriam votar depois nas eleições seguintes no outro partido. É assim. C'est la vie, como dizem os franceses. Portanto, não são partidos de militantes, são partidos de figuras, de personalidades e depois de redes que têm a ver com os centros e com os jornais. Porque o jornal é o grande veículo de comunicação. Ora, os centros republicanos vão, de facto, surgir por todo o país. Não está feito o inventário ainda. Pensa-se que existiram mais de 150 centros, até porque alguns não tinham o nome de centro, tinham o nome de grupo, associação, mas eram centros. Alguns tinham nomes de pessoas, de personalidades, que nada tinham a ver com a República, mas tinham a ver com o liberalismo.
por exemplo, o Centro Mouzinho da Silveira, o Centro Passos Manuel. Portanto, os republicanos aparecem como herdeiros daquela tradição mais avançada, liberal, anterior. Em termos geográficos, em 1909 é publicado um almanaque democrático e vemos, atenção, não está completo porque há muitos centros que não estão lá e que possivelmente existiriam. Mas, por exemplo, enquanto em Lisboa há dezenas de centros, enquanto em Coimbra há também muitos centros, em Leiria há 2, em Faro há 3, em Beja há 1, em Aljustrel. Não em Beja, mas em Aljustrel. Porquê? Por causa do Brito Camacho. Estas questões têm a ver também, mesmo no Partido Republicano, têm a ver com caciques. Porque é que Grândola era republicana? Não era pelo amor acrisolado que os habitantes do concelho tinham pela República. Era por causa do Dr. Jacinto Nunes, grande proprietário que dominava eleitoralmente Grândola. Se ele fosse progressista, Grândola votava progressista. Se ele fosse regenerador, Grândola votava regenerador. Era republicano, Grândola votava republicano. Por conseguinte, estes centros vão existir até à proclamação da República, numa dupla função. Muitos deles são escolares, têm escolas, porque os republicanos acreditavam, um pouco talvez ingenuamente. Atenção, os republicanos não eram revolucionários inicialmente. Até 1891, os republicanos não eram revolucionários. Eles acreditavam, como herdeiros do positivismo, que a humanidade evoluía no sentido positivo. Eles eram talvez um pouco, um pouco ingênuos, talvez. Mas eles acreditavam que a humanidade, desde os tempos primitivos, foi sempre evoluindo de estádios inferiores para estádios superiores. Por conseguinte, ao feudalismo sucedeu a monarquia absoluta, à monarquia absoluta sucedeu a monarquia liberal e a República viria aí, logicamente, por uma sucessão natural. Por isso, fazer revoluções para quê? Fazer derramar o sangue para quê? Não, era preciso instruir o povo. Era preciso convencer o povo da justeza dos ideais republicanos de transformação da sociedade. Escolas, ensinar o povo, um povo com 90 e tal % de analfabetos, ensinar a ler para poderem compreender. E depois a parte política, a propaganda política. Até 1910 é o que eles irão fazer. A questão é que depois de 1912 o Partido Republicano divide-se. Então os centros republicanos vão se dividir. Uns vão apoiar a facção do Afonso Costa, o Partido Republicano Português, outros apoiam a facção do Brito Camacho, outros do António José de Almeida. Então temos os centros a mudar, uns até de nome. Muitos que eram centro republicano passam a ser centro republicano democrático, centro republicano evolucionista, centro republicano unionista. Portanto, há uma divisão, mas os centros continuam e vão continuar até 1926. Entretanto, aparecem outros partidos e aparecem outros centros, Partido Reconstituinte e outros. Com o 28 de maio, os centros continuam a existir, não são proibidos. Atenção, isso é uma ideia errada que muitas vezes se tem, que com o 28 de maio é proibida toda a atividade política. Não é. O Partido Republicano continua em atividade até princípios dos anos 30. Se nós lermos os jornais, há eleições para as comissões, etc. Mas lentamente os centros, e depois a partir de 1933, isso é a partir do momento em que a ditadura militar instaurada em 26 se transforma em Estado Novo, com a Constituição de 33, Portugal deixa de ser uma ditadura no sentido jurídico da palavra. Claro que é um regime autoritário, que nós chamamos ditadura por facilidade, embora tecnicamente, o Celso dirá, estamos perante há uma divisão de poderes. Até se consagram as liberdades na Constituição, a liberdade de associação, a liberdade de tudo. Pois, o problema é que depois está lá, leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão, leis especiais regularão o exercício. Pois é, a questão é essa. Mas, tecnicamente, já temos uma Constituição e, a partir daí, as coisas começam a ficar mais complicadas, nomeadamente a partir de 1931, com a última grande revolta armada contra a ditadura. Os setores republicanos de oposição à ditadura começam a enfraquecer. Os centros vão enfraquecendo. Mas durante o Estado Novo,
os centros republicanos por todo o país transformam-se. Muitos deles vão perder qualquer característica política. Transformam em associações recreativas, embora mantenham o nome. Eu lembro-me, quando dei aulas, há muitos anos, em Arronches, havia lá o Centro Republicano Arronchense, que era uma sociedade onde se jogava cartas e dominó, mais nada. Tinha o nome, mas não tinha nada de republicano. Por todo o país aconteceu isso. Alguns, nomeadamente em Lisboa, não mantiveram sempre, até alguns mantiveram aulas e foram locais de reunião de resistência contra o Estado Novo. Foi no Centro Escolar Republicano Almirante Reis que em 1945 se realizou a reunião da qual surgiu o Movimento de Unidade Democrática. E a partir daí os centros vão perdendo força, até porque muitos dos seus associados tinham uma certa idade, iam desaparecendo, vão perdendo gás até 1974. Eu lembro-me, em 1970, tinha eu uma idade, enfim, bastante simpática na época. Participei no 5 de outubro em Lisboa, na concentração junto da estátua do António G. de Almeida e depois na rumagem ao Alto de São João. Tinha eu 17 anos, na altura, 16 anos, à volta disso. E lembro-me de ver umas pessoas, enfim, com alguma idade, com as bandeiras da República. Eram os homens dos centros republicanos. Não é? E depois, com o 25 de Abril, então, foi a machadada final nos centros republicanos. Não é? Porque os centros republicanos já nada diziam às novas gerações. Alguns tinham grandes dificuldades financeiras para pagar a renda, para manter, e foram desaparecendo. O Centro Alferes Malheiro é uma das raras exceções hoje de centros que existem, até porque alguns tiveram um fim nada edificante, digamos assim. Uma pequena curiosidade só para terminar, e peço desculpa de ter sido tão... acabei por não ler nada do que tinha, mas em 1987 o Presidente da República, Dr. Mário Soares, condecorou 8 centros republicanos que ainda existiam. O Centro Republicano Alberto Costa, Alferes Malheiro, Almirante Reis, da Ajuda, Alcântara, Fernando Machado, Magalhães Lima e Tenente Valdez. A maior parte já não existe hoje. E um destes centros, eu sei o que lhe aconteceu, porque reparem, em alguns casos o centro era proprietário do edifício. Noutros casos não. Houve um caso que eu conheço, mas não digo qual é. Pois o centro devia ter o quê? Uns 8 sócios. 10 sócios. Fizeram uma Assembleia Geral, decidiram extinguir o centro e vender o edifício. O produto, que eu saiba, não foi para obras de beneficência. Muito obrigado pela vossa atenção. O tempo era escasso, haveria muito para dizer, mas penso que ficaram com uma ideia da gênese dos centros republicanos. Surgem lá atrás, têm um papel muito importante em termos escolares, porque as escolas funcionaram quase até 74. Depois começou a haver problemas legais, porque o Ministério da Educação exigia determinadas prerrogativas que eles não tinham. Mas muito obrigado pela vossa atenção. Ora, muito boa noite a todos. Eu quero saudar, em particular, a senhora vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e o senhor presidente do Grêmio Atlântico, mais autoridades aqui presentes. Agradecer o convite para estar aqui e agradecer também a oportunidade de falar sobre o nosso Centro Republicano. A mim cabe-me falar sobre o presente, sobretudo falar sobre o presente e sobre o que se pensa para o futuro. Devo dizer que eu sou 2. Ou seja, dá-se a circunstância de nós termos terminado, há dias, um vídeo de apresentação do Centro Escolar Republicano Alferes Malheiro e, portanto, eu trouxe o vídeo comigo. Vou assistir em primeira apresentação a partes desse vídeo em que eu me vou apoiar para, enfim, tornar isto um bocadinho mais leve para vós. E vou começar com uma apresentação do nosso patrono, como poderia deixar de ser. Seu nome, Augusto Rodolfo da Costa Malheiro, vulgo Alferes Malheiro, foi o homem que fundou e que doou toda a sua fortuna a este Centro Republicano, de tal forma que ainda hoje
nós vivemos um pouco à custa dessa doação, com várias centenas de milhares de euros depositados no banco. E vou falar sobre ele, ou melhor, e vou começar com ele, justamente porque eu acho que ele merece o nosso tributo. Ele foi um revolucionário, ele sim foi um revolucionário, que desempenhou um papel importante, quer em Portugal, na implantação da República, quer noutros países e noutros continentes, a defender os mesmos ideais. E, portanto, através desta apresentação que vos vou agora passar neste vídeo, vão ficar a conhecer o nosso Alferes Malheiro, mas vão compreender um pouco melhor a atmosfera em que ele viveu e em que foi criado o centro. Ora, vamos lá ver se eu consigo dar conta disto. Penso que sim. E, portanto, o meu outro elemento é o atual presidente, que chama o nosso amigo Alfredo Batista. Quem foi Alferes Malheiro, é preciso lançar 31 de janeiro de 1891. Nesse dia deu-se o primeiro movimento de revolta numa tentativa de implantação da República. Tentou-se um movimento de revolta contra a forma como o governo e a coroa tinham cedido ao ultimato britânico quanto à questão do mapa cor-de-rosa, ligação de Angola para Moçambique. Foi um movimento em que altas figuras da sociedade civil, João Chagas, Alves da Veiga, Sampaio Bruno, participaram, mas foi essencialmente também um movimento militar. Mas foi um movimento militar com apoio essencialmente de praças e de sargentos. Não participaram oficiais de alta patente. Participou o capitão António Leitão, Pedro Coelho, Alferes Malheiro, entre alguns outros, mas não de alta patente. Tudo correu bem, houve mobilização popular, houve até fanfarra, houve festividade, tudo estava a correr bem, foi hasteada a bandeira vermelha e verde, não a atual Bandeira da República, mas foi hasteada a bandeira, foi hasteado, foi feita uma lista provisória de membros do governo provisório, tudo estava a correr bem, até que houve uma barragem completa pela Guarda Municipal. E aí as coisas viraram. Essa resistência do capitão Leitão, que tentou fazer com que os guardas se juntassem a este movimento, os guardas da Guarda Municipal, mas as coisas não correram bem. Não correram bem e até correram mal, porque em dada altura, ora bem, era um movimento um pouco feito pela população e houve dois disparos, não se sabe de onde, e esses dois disparos, o que aconteceu foi provocar que a Guarda Municipal também disparasse. E disparasse e correu bastante mal. Houve uma bandada geral, houve uma fuga da população, houve uma fuga de parte dos soldados, da parte revoltosa, e o que aconteceu foi que houve um reforço ainda maior à Guarda Municipal, com artilharia, com cavalaria, com mais infantaria, e aí não houve outra hipótese, obviamente, de terminar com este movimento revoltoso, e houve a rendição às 10 da manhã. Daqueles que conseguiram fugir e daqueles que conseguiram posteriormente exilar-se, contava também o Alferes Malheiro, que exilou-se em Espanha, e de Espanha foi para o Brasil. Foi para o Brasil e foi para Minas Gerais, onde tira o curso de Engenharia.
tira o curso de engenharia, mas claramente aquele ímpeto republicano que ele sentia fez também juntar-se a um movimento revoltoso que surgiu nessa altura contra o movimento, contra o regime republicano que estava com alguns problemas, e ele, Alfés Malheiro, lidera, é chefe da escola militar, que também se junta a esse movimento para terminar com essa revolta. Ele é ferido, mas reconhecido pelo exército brasileiro. Ele é nomeado capitão honorífico do exército brasileiro. Só aí é que ele regressa a Portugal, já depois da implantação da República, regressa a Portugal em 1912 e regressa pertencendo ao regimento que vai a Angola tentar conter os movimentos do exército alemão e da Alemanha que já pareciam haver por aí. Em 1919 junta-se ao regimento negro, chamado regimento negro, contra aquilo que eram as resistências monárquicas e os movimentos monárquicos que haviam no Norte, e, portanto, é claramente o Alfés Malheiro que, desde o princípio, desde o 31 de janeiro de 1891, até bem depois da implantação da República, tem uma ação claramente republicana, pró-república e, manifestamente, com uma participação pessoal muito fincada. Em 1908, funda o Centro Escolar Republicano Alfés Malheiro. Em 1910 já tinha uma escola a funcionar, e toda a ação que teve faz com que ele se dedique ao centro. Os seus bens foram todos para o Centro Republicano, e é assim que surge esta personagem que é o Alfés Malheiro. Bom, feita esta apresentação sobre o nosso patrono, como veem, quase um Che Guevara, que aliás deu o seu nome a várias ruas de várias cidades de Portugal, o caso de Beja, o caso do Porto, o caso de Lisboa, junto ao aeroporto. Vamos então falar um bocadinho sobre o centro, como disse o Alfredo. O Alfredo Batista foi criado em 7 de dezembro, e como todos os demais centros republicanos tinha vários objetivos de difusão dos ideais da República, designadamente o sufrágio universal e, como diz nos estatutos, a difusão da instrução nas classes desfavorecidas. E esta foi a principal ação deste centro republicano. Em 1919 já tinha uma escola primária que chegou a ter 4 classes de ambos os sexos, e em 1937 cria um parque infantil. Mais tarde, o Centro Republicano tem uma escola do primeiro ciclo, que funcionava ao abrigo do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e que encerrou, não se sabe bem a data exata, sabe-se que foi depois de 2010, terá sido sensivelmente em 2015 ou entre 2015 e 2017. Como já disse, o António Ventura foi agraciado pelo Presidente da República, Mário Soares, com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade no dia 19 de outubro, dia da República, de 23 de outubro de 1987, mas também, como os demais, foi perdendo pujança, e ao contrário dos outros, continuou sempre a existir. Contudo, quando nós, um grupo de pessoas ligadas a estes ideais mais progressistas, à maçonaria, designadamente, tomámos conta do centro, 26 de maio de 2019, eu na altura era o presidente da direção, o Alfredo era vogal. Quando nós assumimos o centro apenas colocava uma coroa de flores no 5 de outubro aos pés da estátua do António José de Almeida. Não tinha mais qualquer atividade, tinha perdido a escola, e, portanto, a atividade era
praticamente nula. E, pior do que isso, o seu espólio documental desapareceu. Nós não encontramos praticamente nada, encontramos uns sacos com os papéis, a situação financeira era equívoca, não sabia bem como é que estava, e os estatutos estavam completamente desadequados, porque era um misto de estatutos de associação e do regulamento escolar, porque tinha sido uma escola. De maneira que nós tivemos que fazer uns novos estatutos, fazer uma auditoria financeira para regularizar a situação a esse nível, regularizar a situação perante as entidades públicas, recuperar um pouco do arquivo, falando com algumas pessoas, e colocar então os seus vários órgãos em funcionamento. Chegados a este momento, eu vou-vos apresentar um segundo vídeo, como digo, eu hoje sou dois, em que falamos um pouco sobre o que é que queremos fazer relativamente ao futuro. As pessoas vivem uma república, mas não sabem definir o que isso significa. Hoje em dia há uma necessidade muito grande de recordar o que significa viver numa república. Quando se diz vivemos na república, numa democracia, é preciso recordar que viver numa república não é só ter direitos. É ter direitos, mas essencialmente conhecer as nossas obrigações. Esse é o novo papel dos centros republicanos. É dar a conhecer às populações o que é a república, o seu essencial. Há valores que nós temos que recordar que existem e recordar a sua importância. Os atos eleitorais são fundamentais. Na sua essência, na sua gênese, os centros republicanos tiveram um papel importantíssimo na divulgação da importância do ato eleitoral. Neste momento é preciso recordar novamente essa importância. E é para isso que os centros republicanos devem agir, devem atuar na sociedade. Nesse sentido, o Centro Escolar Republicano Alfés Mulher tem promovido encontros, seminários, onde se discutem os valores republicanos. Teve sempre a presença dos mais variados segmentos da sociedade, convidando elementos de partidos políticos, de segmentos da sociedade ligados à economia, à cultura, e tem feito disso uma enorme divulgação. O CERAM está hoje também nas escolas públicas, onde realiza ações de formação que têm por base temas de cidadania, sempre valorizando o papel dos jovens na divulgação e na educação desses valores que são essenciais para a convivência de todos em comunidade. O CERAM tem também apoiado a edição de obras científicas, obras de investigação académica, tem feito também, colaborado com prestigiadas instituições académicas, como é a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o seu departamento de História, tem participado e cooperado sempre que nos é possível nas comemorações, nas diferentes comemorações, dos importantes momentos da implantação da República, seja a convite de câmaras municipais, seja participando dos eventos que o próprio CERAM organiza para manifestar, para rememorar esse evento que é a República. Bom, o CERAM tem como objetivo de futuro uma abertura ou reabertura de vários canais para atingir a divulgação dos valores republicanos. Estes valores são cada vez mais esquecidos e há um sentido de oportunidade enorme
para que esta ação seja realizada. Há um aumento da opacidade da forma como se está na sociedade. Há um aumento de promotores de ódio, de desigualdade. É preciso retornar aos princípios e aos valores republicanos. É preciso reforçar mais participação também dos cidadãos através mesmo do centro republicano, fazendo-se sócios, para que essa ação seja mais eficiente. É nosso objetivo aumentar o nosso pacto de sócios, evidentemente, mas com claramente algumas vertentes principais. É tentar haver mais igualdade de género na participação do CERAM e mais jovens na participação do CERAM. Essa igualdade, essa maior participação também tem o sentido de direção de instrumental e fundamental voltar a ter o estatuto de utilidade pública. É isso fundamental que aconteça para que o Centro Republicano continue o seu papel. Através desta força, deste animar do Centro Republicano, nós queremos voltar outra vez a ter mais parcerias com mais entidades, com o domínio civil, do domínio da sociedade civil, mais associações com fins idênticos, criar mais espaços para pensar a República. Outro caminho para conseguirmos esse nosso objetivo é também voltar a obter o reconhecimento do Estatuto de Entidade Pública. Com isto é essencial construir uma nova visão e pensar no futuro da República e dos direitos humanos, continuando a patrocinar eventos como os que já patrocinamos. Não podemos perder de vista, se é preciso discutir o futuro, não podemos nunca deixar de fazer a rememoração do passado. Temos que comemorar aquilo que foram os momentos-chave da implantação da República. Esses não se podem perder. Vai continuar a ser o objetivo da direção. No entanto, é preciso ter sempre uma visão perspectiva da forma como se desenvolvem estes eventos. É sempre necessário permanecer, renovar, modernizar a forma de ver estes valores da República. Mas vamos também continuar a formação para a cidadania. As ações de formação foram um sucesso no passado, continuam a ser presente e vamos continuar. É um importante aspecto da nossa ação. Vamos alargar a base de informação a entidades privadas e para além das públicas. Vamos também desenvolver mais parcerias com a base científica e de investigação e vamos, que é focal para nós, criar modelos de divulgação em diversos portos e desenvolver, que é crucial hoje em dia, uma rede de distribuição regular de conteúdos relacionados com os valores e com a República. O CERAM hoje representa o resistir do desgaste do compromisso cívico e quer fazer contrariar esse sentido sempre na formação e sempre na ação. Mas quer ver também e quer acompanhar aquilo que é o desenvolvimento atual da sociedade. E hoje em dia há espaços que estão a ficar vazios de valores e que estão a ter uma verdadeira revolução.
Por exemplo, ou concretamente, falo-vos da inteligência artificial. É importante que seja o acompanhamento desta criação, desta nova tecnologia, seja feito com uma base de valores. O CERAM quer estar presente nas discussões daquilo que é a ética da inteligência artificial. Essa ética hoje já é um tema atual, muito presente, inclusive hoje, quando se discute se deve haver o juramento de Hipócrates para os programadores da inteligência artificial. Esse é, com certeza, o espaço em que o CERAM quer estar presente. Bom, acho que ficaram com uma ideia bastante aproximada do que é que nós precisamos fazer. E agora eu trouxe aqui um exemplo, que no meio desta conversa toda eu achei interessante, trazer um exemplo concreto do que é que nós andamos a fazer. Ou seja, vou-vos mostrar um segundo vídeo que documenta uma ação que se insere num programa mais vasto a que demos o nome de Promoção da Cidadania. Este programa tem várias ações, umas ligadas, por exemplo, à cidadania digital para os mais velhos, outras ligadas à cidadania financeira, e o que vou abordar tem a ver com bicicletas e trotinetas. E teve lugar em várias escolas da área de Lisboa e num centro social, o Centro Social da Mosqueira. Esta ação foi dirigida aos jovens que tinham, portanto, 11º ano, 12º ano, e para além de uma breve intervenção sobre o centro, os valores da República, nós apresentámos um questionário com um conjunto de perguntas, já vão perceber, aqueles que tinham que responder de uma forma dinâmica. Ou seja, nós colocámos um papel numa parede vermelha, papel vermelho numa parede que dizia inadequado, do outro lado um papel verde que dizia completamente adequado, um amarelo, uma cor de laranja que dizia medianamente adequado. E depois eles tinham que responder colocando-se na parede respectiva, o que dava uma grande confusão e era muito engraçado porque muitas vezes eles não sabiam bem qual era a parede onde se deviam pôr, perante as perguntas que nós íamos colocando. Depois havia um diálogo com o formador, um diálogo com eles, em que eles, enfim, batiam e justificavam as posições. Através destas questões sobre a mobilidade suave, portanto, bicicletas e trotinetas, o que já seria positivo, porque de facto o uso das bicicletas e trotinetas, sobretudo em Lisboa, é um caos, portanto só falar deste assunto já tinha sido positivo, mas a nossa intenção era sobretudo transmitir valores, como o dever de cumprir regras, a necessidade de respeitar a posição do outro, ou ainda as consequências de tomar as nossas decisões. No final, os jovens tinham que responder um questionário, neste caso por meio eletrónico, e numa das escolas, inclusivamente, nós fizemos isto na aula de português, e eles tinham que fazer, não sei como é que se diz agora, mas no meu tempo era uma redação, não é? sobre esta matéria, e quer nas respostas aos questionários, quer nas tais redações, nós constatámos que eles gostaram da ação, porque ao princípio eles pensavam que isto ia ser uma ganda seca, e que as posições que eles tinham relativamente às questões que iam sendo colocadas tinham mudado completamente. E eles tinham uma atitude muito mais assertiva, muito mais, diga-se, civilizada, para ser mais rápido, do que aquilo que mostravam no princípio. No início eles entravam sempre um bocado desconfiados, enfim, com pouca intenção de colaborar, mas rapidamente entravam, digamos assim, no jogo, participavam de uma forma muito interessante, como vão ver agora no vídeo. Um momento mais de urbanidade, de civismo. Portanto, mostrava-se aqui algumas situações Por exemplo, aqui neste caso, nós perguntávamos se deixar a bicicleta num lado qualquer era
completamente inadequado, completamente adequado, e a maior parte deles diziam, é uma coisa nem outra. Depois aparecia esta imagem de um cego atravessado num monte de bicicletas e, portanto, eles no fim mudaram completamente a posição. Teoricamente é fácil, mas é parte muito difícil. Isso é muito estudado, por exemplo, relativamente aos veículos automóveis. Às vezes é importante ter esta sensibilidade. A tecnologia da concentração e atenção. Quando nós estamos a atenção das coisas, eu estou a ouvir música e estou a ouvir muito, e eu não vou ver o obstáculo que está à minha frente. Ouvir. Ou então, há casos de. Eu já tive a ouvir música e pisei no lugar errado e caí. Por quê? Eu não ouvi esse jornal. Ela pode não se aleijar, mas também pode ser uma funcional. Ou ela não ouvir passar a estrada. Ela também pode vir rápido e ela morrer. Ok. Estava a decidir. Nós já aconteceu, estávamos a passar, o carro está longe na mesma, mas nós ao passar a passadeira, o carro veio com uma velocidade, nós quase temos ser atropellados e se ver ainda disto, nós não temos passado a montagem na bicicleta, temos que Se era correto para cidade quando estava o sinal vermelho sem vir ninguém. Depois as pessoas veem no chão, como é que eu vou para o chão? Depois começa a apontar. Passar um sinal vermelho quando não há outros veículos. É que os cavalos umas instruções, está bem, mas cada um tem a sua opinião. Não temos aqui para avaliar as respostas. mais que eu passe a estar o sinal vermelho, eu acho que é um risco bastante elevado. Por mais que não esteja a passar, ou que um carro é alto do sinal, para sabermos o que é que vai na cabeça dos condutores. Por exemplo, andar em cima dos passeios. Vocês diriam o quê? É muito adequado, desadequado ou muito desadequado? Supostamente, eu acho que é adequado, só mesmo porque também é pouco cómodo para nós que estamos na bicicleta, pois nós sabemos como é que é a calçada portuguesa, assim, né? Há muitos buracos, mas buracos se fazer pessoas, né? Pronto, acho que é. Pode ser civismo, mas eu sei seguro. Portanto, como eu pensei em senso de civismo, acho que eu não vou pensar, não vou andar aqui porque se calhar as pessoas vão estar ali em casa muito dadas com as pessoas vão andar na bicicleta. Elas vão lá porque sim, nós somos muito desadequados, mas além de haver sítios muitas vezes com as pessoas que podem inteligentes, vão dar coisas para ir. Pedir já a sociedade passa a ser a frente das pessoas. Isso é muito perigoso. Mas eu faço para mim, mas é perigoso. Este programa tivemos como objetivo principal Ser o formador. o uso dos meios de mobilidade suave, nomeadamente trotinetes e bicicletas. Tendo em conta alguns objetivos específicos, como a sensibilizar os jovens para o problema, promover conhecimentos e boas práticas de utilização, também o processo de tomada de decisão, também a questão da percepção do risco, muitas vezes os comportamentos de risco surgem exatamente a partir de uma baixíssima percepção desse mesmo risco. Promover também
uma atitude individual também de respeito pelo espaço urbano, pelo respeito pelo outro, no fundo. E com estas coisas, foi, portanto, colocar muito este pensamento crítico sobre as suas próprias tomadas de decisão. Olá, eu sou responsável do serviço do Centro Social da Mosgueira destinado aos jovens e adolescentes do 5º ano. Tivemos a grande oportunidade de receber aqui a iniciativa desta ação de formação e sensibilização sobre a mobilidade suave e partilhar que foi uma experiência muito enriquecedora, que a rapaziada e os jovens participantes gostaram muito, ficaram de início um bocado a achar que não tinham nada para aprender, mas depois iam comentando com algumas das questões que foram abordadas e foram refletidas, que de facto nunca tinham pensado e, no geral, não tinham muito esse cuidado. Agradecer a oportunidade. Olá, sou José, tenho 14 anos e gostei muito do workshop Mobilidade, porque ajudou muito a perceber sobre as regras lá dos trânsitos, das estradas, e daí, quando eu ando de bicicleta, provavelmente eu estive no mobilidade. E pronto. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora bem, eu quero agradecer as duas intervenções, a conferência e aqui explicarmos o que é hoje o Centro Escolar Republicano. Eu não sei se têm questões, eu vou lançar uma questão muito simples. Eu gostaria de saber quantos associados tem atualmente o Centro Escolar Republicano Alferes Malheiro e se tem sede física, deve ter herdado um edifício onde tem a sua sede instalada. Por acaso não. Eu vou propor que venhas para aqui que é melhor. Nós realmente tínhamos um edifício que ficava ali no Campo Grande, mas esse edifício era a nossa sede e era a escola. E, portanto, quando a escola terminou também, foi vendido o edifício e é por isso é que nós continuamos a estar numa situação financeira muito confortável. Quando nós tomámos conta do centro, como eu disse há pouco, enfim, havia algumas dúvidas como é que as coisas tinham acontecido, porque houve aqui um período um bocadinho, um bocadinho controlado, por isso nós fizemos uma auditoria financeira para termos tudo esclarecido e portanto, neste momento estamos a usar a sede de uma associação regional que se chama Associação Regional de Lafões, que fica em uma paralela à Almirante Reis. Ainda não temos a sede, porque nós entendemos que, enfim, não obstante termos uma boa conta no banco, não se justifica estarmos a gastar dinheiro numa sede, porque o que nós queremos é utilizar estas verbas que nos foram trazidas desde o Alferes Malheiro até hoje para a sociedade. E, portanto, nós trabalhamos, somos um grupo pequeno, né? Como se sabe, nestas associações, nós temos os órgãos sociais, temos de ter os órgãos sociais da direção, da Assembleia Geral, mas depois, na prática, somos sempre os mesmos, não é? E, portanto, somos meia dúzia de pessoas, não vale a pena estar a gastar dinheiro numa renda ou estar a gastar dinheiro, muito menos num local para termos uma sede. Portanto, antigamente, a nossa sede era na Sociedade Promotora de Escolas. Portanto, tínhamos um protocolo de colaboração com a Associação Promotora de Escolas, ali na Graça. Depois houve aqui uns problemas e nós tivemos que sair e neste momento estamos nesse local. Quanto aos associados, nós neste momento devemos ter
eu agora já não estou na direção, mas nós devemos ter à roda de 50, 60 associados, mais ou menos, é isto. Porque isto tem sido divulgado. Nós agora, aliás, este vídeo que viram pela primeira vez, portanto isto é uma première, digamos assim, foi feito justamente para nós começarmos a promover o nosso centro social junto de todas as entidades, inclusivamente este segundo vídeo assim, sobre a mobilidade suave. A ideia, nós fizemos isto em meia dúzia de escolas e no centro social da Mosgueira, mas agora a intenção é falar com as empresas que têm bicicletas e trotinetas, porque nós não somos contra as bicicletas e trotinetas. Nós queremos é que as pessoas as utilizem de uma forma correta, não apenas do ponto de vista das regras, da legalidade, mas do ponto de vista, sobretudo, do civismo, do estar em sociedade bem com os outros. E, portanto, a ideia é pegar nestes instrumentos e, com estes instrumentos, irmos não só buscar mais sócios, mas sim também buscar mais entidades que nos possam ajudar a continuar o nosso percurso. Nesse que respondi. Obrigado. Não há nada. Eu agora perguntava aqui ao professor António Ventura, embora penso que é difícil argumentar mais alguma coisa. Sociedade Patriótica chega no século XIX aqui na Ilha Terceira, o que se sabe mais dela? Não sei nada, a não ser que existiu. Existiu. Já agora a recordar anos. 1821 a 22. 21 a... Essa é a linha. De qualquer modo, existem alguns estudos recentes sobre as sociedades patrióticas, é possível que haja alguma informação. De qualquer maneira, há uma ausência quase total de documentação. Há referências em periódicos, mas não há grande documentação. O que não quer dizer que não venha a aparecer. Claro. Bom, se não houver mais questões, muito obrigado pela vossa presença e obrigado aqui aos nossos professores.